Oi, gente. Porque a Andressa tem uma história muito linda de superação, né? Eu vou deixar ela aqui se apresentar para vocês. E também vamos vendo aí se vai chegando mais pessoas e vai, né, saber do assunto que nós vamos falar hoje, né? Vamos falar hoje de Hum. superação, de determinação, né? De, assim, objetivos que a gente quer conquistar, às vezes que parece ser pequeno, às vezes é bem trabalhoso essa questão mesmo de perder peso, né? De chegar no peso ideal. Isso é uma coisa muito, não é fácil, né? É complicado. Mas é isso. Eu vou deixar a Andressa se apresentar aqui para vocês. A Andressa é minha sobrinha. A Andressa mora aí no Brasil, né? Vou deixar ela se apresentar para vocês, né? Estão chegando aí agora. Bem, gente, bom dia. Meu nome é Andresa e eu tenho 24 anos, moro em Salvador, sou sobrinha dessa maravilhosa Oh, meu e Deus. o que a gente vai falar hoje é sobre emagrecimento, porque é algo que gera bastante dúvida, que tem bastante tabu em ser falado sobre conseguir ou não conseguir. Então a gente vai esclarecer algumas dúvidas. Eu vou contar também um pouco da minha história, porque acredito que alguns de vocês vão conseguir se identificar. E no final da live, eu acredito também que vocês vão se sentir motivados, que vão saber que é capaz, sim, que é possível, que é difícil, mas tudo na vida que vale a pena tem que ser difícil, porque se vir fácil, vai fácil também. É verdade, né? É verdade. E quando a gente passa por esse processo, né, a gente continua cuidando, né? Porque senão depois acaba né, voltando tudo de novo. Tem muita gente chegando aí. Gente, seja bem-vindo. Vocês estão chegando aí na live agora. Como a Andressa já se apresentou, ela é a Andressa, bióloga, né, Andressa? A Andressa é Isso. bióloga, ela é formada em biologia. E tem história muito linda, tem muita coisa ainda para contar aqui, muita história boa, né, para contar pra gente. E ela hoje vai falar aqui de um desafio que ela conseguiu vencer, né? Que me inspirou bastante também. Tem muitas meninas aí do canal que ficam me perguntando o que eu fiz, né, para emagrecer. E aí fala, nossa, você tá bem em forma. E na época, a Andresa, né, a história da Andresa me ajudou muito, né? Porque no grupo de família eu falei, né, gente, eu tô aqui tentando emagrecer, mas não tenho conseguido chegar ao meu objetivo. E quando a mãe dela me contou a quantidade de peso que ela tinha perdido e a determinação dela, a força de vontade, nossa, isso me motivou muito, muito mesmo, né? E é isso, a gente às vezes precisa só de motivação, né? Para a gente poder falar assim, nossa, eu também vou conseguir, né? E aí, seguir em frente, né? E fazer as coisas que a gente gostaria, né? Que naquele momento não tá tendo força, não é verdade, Andresa? Exatamente. A gente, inclusive, elencou alguns tópicos que a gente vai falar, porque gera bastante dúvida, é bastante coisa, mas a gente consegue colocar os pontos mais importantes para poder explicar para vocês. Ah, A gente vai tá. tentar se deixar a live salva, para poder vocês depois conseguirem ver depois. A gente elencou os pontos para a gente conseguir falar, mas vai ficar salvo sim. Ok, a Fábia Souza, ela disse que vai ter que voltar ao trabalho, né? E para a gente deixar a live salva aí para ela, depois, quando ela, né, sair do trabalho, ela vê. Ok, Fábia, bom trabalho para você, né? Beijão aí. A gente vai também estar falando sobre muitos assuntos assim de superação, que eu acho muito legal, acho muito bom a gente ser motivado. E é isso, né? E a Andressa vai contar aí, Andressa, né? Fala aí, quando foi que você começou a ter esse desejo, né? E na sua família, da parte de mãe, eu sei, de pai, eu sei que não, né? Mas da parte de mãe, você tem alguém com problema de peso, de obesidade? Então, eu sempre tive problema com peso, porque eu era uma criança bem gordinha, principalmente porque eu fiz durante muito tempo tratamento de alergia com corticoide, e aí o corticoide ele é uma bomba, ele infelizmente ele incha muito, embora traga assim os benefícios que tem que trazer durante o tratamento. E aí por conta também de genética, também, hereditariedade, eu tenho familiares muito próximos a mim que têm problema com a questão do peso. E aí, por conta disso, o corticóide acabou me trazendo esses problemas maximizados. Eu já era gordinha, o corticóide aumentou ainda mais.
E aí eu tive muito problema na escola, eu era a garota que sofria bullying, os meninos enchiam bastante a minha paciência, chamavam de nomes que é melhor nem citar para não gerar gatilho. E aí eu sempre tentei correr atrás, tentei ir atrás para poder emagrecer, mas eu não conseguia. Primeiro porque eu não tinha o conhecimento que a gente passou a ter depois com a internet. Depois porque a minha cabeça não ajudava muito, o psicológico conta demais, e meu psicológico naquela época não estava legal, eu não conseguia traçar uma estratégia e manter nessa estratégia. Então eu sempre tive essa vontade de emagrecer. Só que aí o tempo foi passando, a gente conseguia, eu tentar, começava uma estratégia, emagrecia um pouquinho, voltava para os mesmos hábitos, acabava engordando. Conseguia uma estratégia, emagrecia um pouquinho, voltava para os mesmos hábitos e acabava engordando novamente. Na faculdade, por problemas pessoais e também por conta da pressão da faculdade mesmo, eu consegui emagrecer um pouco, mas eu não emagreci de forma saudável. Eu emagreci porque eu estava me privando, eu emagreci porque eu estava sem comer praticamente nada. E aí, por isso que eu emagreci, não porque, não, eu vou traçar uma estratégia bacana e vou conseguir emagrecer. Na faculdade foi só por isso. E aí, o rebote, quando vem, é ainda maior. Toda vez que você tenta emagrecer de uma forma que não é saudável, eu vou fazer 3 dias de jejum intermitente sem nunca ter feito, você pode até emagrecer uma quantidade bacana de peso, mas depois vai voltar, mas vai voltar numa necessidade, porque você vai ter fome de querer comer até as Verdade. paredes e Deixa eu vai só te acabar interromper um engordando. pouquinho aqui, Andresa. A Rosa Almeida, eu creio que. E também o meu irmão tá nessa live aqui, o Manuel Messias, é o meu irmão. Dou aqui um bom dia para todos que estão chegando. E o nosso assunto hoje, né? Falando de história de superação aqui da Andressa, né? Também perdi bastante peso, gente. Vocês têm me acompanhado, vocês têm visto que eu tenho estado bem magrinha. Eu tenho, assim, uma foto depois da minha gravidez. E o antes e o depois, né? Perdi bastante, mas a Andresa, né? Lógico, a história da Andresa é muito linda, de muita superação mesmo, né? E por isso que ela está aqui hoje contando uma das, né? Que eu tenho certeza que a gente vai botar no nosso canal lá no YouTube com a Andresa também, né, Andresa? Mais vezes, tenho certeza Sim. disso. E aí, continuando a saga, como foi, chegou a época da formatura, eu estava na faculdade, chegou a época da formatura, eu cismei que eu queria emagrecer para poder ficar bonito na beca. Porque a beca é um negócio que não deixa a gente bonito de jeito nenhum. E eu já não estava me sentindo muito bem, eu tinha certeza que eu não ia me sentir legal no dia da formatura. Aí eu comecei a fazer caminhada e comecei a mudar um pouco a minha alimentação. Diminuir a quantidade de doce, diminuir não, doce eu tirei de vez, só que eu continuava tomando café com açúcar. Comecei a diminuir a questão do carboidrato e tudo mais. Só que naquela época, o meu metabolismo ele continuava muito lento, porque todo incentivo que eu dava para o meu corpo, ainda assim ele não entendia como suficiente, porque eu era uma pessoa que já caminhava. Então, se eu continuasse caminhando, para o meu corpo era só a mesma coisa que ele estava acostumado. Então, nesse período, eu estava pesando mais ou menos na faculdade, eu pesava uns 79, 80 quilos mais ou menos. E aí eu emagreci para formatura, mas aí eu fui para 77. Não fez tanta diferença assim. Tanto que minhas fotos de formatura são fotos que estão bonitas, porque são fotos que eu tô com o rosto bacana e tudo mais. No meu corpo ninguém mexeu, não tá muito legal, mas são fotos que eu gosto muito. Diferentemente de Lógico. outras fotos que eu tirei e eu não gostei de jeito nenhum. Porque eu me formei em agosto, em dezembro de 2019 eu me casei. E aí eu queria emagrecer para o casamento. Só que para o casamento eu consegui emagrecer a mesma quantidade. Continuei com 73 quilos, que era a quantidade que eu tinha conseguido emagrecer. E quem está me acompanhando no YouTube, que está aqui nessa live, gente, a live seria no YouTube, mas nós não conseguimos fazer nessa live no YouTube, infelizmente, por questão mesmo técnica. Eu creio que meu computador é muito novo e a gente nunca fez live nele, e aí deu um probleminha, ficamos testando com a Andresa antes, que foi muito bom, né, Andresa? Ter testado antes, né? Para que depois não tivesse problema na hora. Da live, tá? Mas a gente vai fazer eu vou fazer uma live aí no YouTube hoje ainda, explicando, né, aos amigos que nos acompanham, porque vocês é muito importante pra gente, nós nos importamos sim, tá bom? Com certeza.
E aí, quando eu consegui emagrecer um pouco para o casamento, me mudei e nessa mudança eu acabei emagrecendo um pouco mais, porque o corre-corre da mudança, sem ter tempo de me alimentar direito, não era o certo, mas era por conta da correria do dia a dia que eu acabei emagrecendo. E aí, foi bacana, emagreci, cheguei a 72 quilos, se eu não me engano, que ainda era muito pro meu peso, mas comparado ao que eu estava pesando antes, estava bacana. Só que aí veio aquela questão toda do início de 2020, o mundo parou, porque era uma situação ímpar, a gente sem poder sair de casa, sem poder botar o pé para fora, o psicológico já não estava legal, e aí eu voltei a engordar tudo de novo. E não engordei pouco, eu engordei muito na pandemia, porque no início da pandemia eu estava com 74, 72 quilos, dependendo do mês, e no final da pandemia, não, acho que em agosto de 2019, eu cheguei ao meu maior peso, que foi 88 quilos. E aí eu subi na balança, eu olhei e não acreditei. Porque como eu sempre fui gordinha, eu nunca percebi que de fato eu estava tão pesada. Porque a gente não engorda tudo de uma vez. A gente engorda de pouquinho em pouquinho. E aí, quando eu percebi que eu tinha chegado naquele tanto, eu não pensei assim, eu vou ter que emagrecer. Na minha cabeça, meu Deus, eu tô perdida. Foi o que passou na minha cabeça naquele momento. Eu falei, eu cheguei no nível que eu provavelmente não vou conseguir retroceder, eu não vou conseguir emagrecer. E aí eu entrei nessa neura, nessa pilha que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Só que eu lembrei de uma conhecida minha, que 2 anos antes, acho que foi o que, 2000 e... Não, um ano antes, 2019, ela chegou para mim e falou assim, eu consegui emagrecer porque eu virei uma chavinha que o programa do Discovery me fez livrar, que foi o Quilos Mortais. E aí eu comecei a assistir aquele negócio. Eu sabia com toda a certeza do mundo que aquilo ia mexer muito com a minha cabeça, porque eu vi algumas recomendações do YouTube, mas eu nunca tive coragem de entrar porque eu sabia que eu ia ficar muito mal. E Eu aí, mas também aí assistia. Eu assistia os Quilos Mortais, né? Infelizmente, é, eu assisti um programa que passa aqui na Itália, que do médico, ele é americano, não sei se é esse, um senhor, doutor, eu acho que é esse. E o que isso. acontece? Eu assistia porque a história das pessoas, geralmente as pessoas que engordaram, que chegaram naquela situação de entrega, né? Que eles se entregaram mesmo, geralmente, na grande maioria dos casos, eram pessoas que tinham passado por problemas muito sérios na vida e se entregaram, né? Acho que procuraram refúgio ali, né? Na comida, né? Começaram a comer buscando assim a alegria, né? Buscando satisfazer ali, encher aquele buraco da tristeza e tudo. Então, é isso que eu sempre assistia e me chamava muita atenção. Isso que ela já superou, na verdade, e ela está contando aqui, né, que ela teve um momento, né, de dar uma virada mesmo na vida dela, um momento assim super decisivo, né, que fez com que ela chegasse no resultado de hoje, né? Sim, sim. Quando eu assisti o primeiro episódio do Quilos Mortais, o Dr. Now ele é muito cirúrgico nas afirmações dele. Você tá ali ou você vai se magoar muito com ele, ou você vai levar praticamente um tapa na cara e você vai levantar e vai seguir em frente. Porque ele chegou uma paciente para ele que ela já estava em um nível muito elevado de obesidade, porque vale lembrar que a obesidade é uma doença. Eu cheguei com 88 quilos, eu cheguei na obesidade grau 1 e eu comecei a me preocupar porque as minhas taxas estavam bacana, mas em compensação o meu joelho doía, todo o meu corpo era muito pesado, não conseguia fazer coisas com facilidade que eu conseguia antes, e aí eu comecei a me preocupar. Quando eu comecei a assistir Quilos Mortais, o doutor Nal chegou para a paciente dele e falou assim: você vai morrer, porque você está escolhendo a sua forma de se matar. A comida não é a solução para os seus problemas. Eu entendo que você tem problemas, mas você tenta todos os dias se matar com a comida. Você não vai emagrecer dessa forma. Você todo dia se auto-sabota, diz que vai emagrecer, mas você não emagrece porque você come e acha que está fazendo o melhor para sua vida, mas não é.
E aí eu comecei a perceber que eu não estava naquele nível ainda, mas eu tinha a mesma mentalidade que aquelas pessoas. Porque eu queria emagrecer, na minha cabeça, não, eu quero emagrecer, é isso que eu quero para minha vida. Mas eu continuava nos mesmos hábitos, eu continuava comendo como se não houvesse amanhã. Eu tive inúmeras crises de compulsão alimentar, de pegar feijão congelado da geladeira e atacar porque eu queria preencher um vazio que eu não sabia o que era. Isso para mim só ia preencher com a comida. Então, quando eu vi naquela situação, eu vi pessoas que estavam deixando de viver, pessoas que tinham perdido totalmente a sua vida, perdido totalmente a sua saúde por conta da alimentação ruim, por conta do ponto que chegaram, eu percebi, eu estou indo pelo mesmo caminho. Se eu não mudar agora, eu vou continuar, eu vou ficar dessa mesma forma que está pior, porque infelizmente a gente não tem limite para parar de engordar. O corpo da gente vai engordando e sempre cabe 1 quilo a mais. Vai emagrecer, chega um momento que a estratégia que você está usando vai parar o efeito e você vai ter que mudar para outra. Mas para engordar, não. Para engordar, infelizmente, não tem limite. E aí aquilo foi o que me fez mudar. É isso aí, né? O importante é a gente chegar àquele momento que você decide mudar, né? Quando a gente decide e realmente pega o firme ali, aí pronto, seja em qualquer área da nossa vida, né? Essa é a realidade. Seja em qualquer área que não esteja legal, quando a gente decide mudar, é a decisão que a gente toma, aí com certeza tudo, a história muda e a gente vai contar uma nova história, né? A Andressa hoje está contando uma nova história, uma nova Andressa, com certeza. E também eu já perguntei aqui a Andressa, né? Quando ela decidiu mudar, ela acabou de falar se tem problemas na família, ela tem, né? Na parte nossa da família, parte de pai, que a Andressa é filha do meu irmão, né? Na nossa família, por parte do pai da Andressa, não temos problemas de obesidade, né? O meu pai era bem magrinho, a minha mãe também. Então, se a gente tem já de parentes um pouco mais distantes. E é tanto que meus irmãos também, nenhum deles tem problema de obesidade. Mas a gente sabe também que com o passar do tempo chega também aquela fase que às vezes fica mais difícil, né? A gente manter aquele corpo que a gente tinha, né? Eu me lembro que eu não Sim. passava dos 53 quilos, assim, até meus 19 anos e tal. Depois que chegou aos 20 e pouco, continuei magra. Aí depois já né, diezinho agora, que foi mais difícil voltar ao meu peso. Precisei de muita determinação, porque também o nosso psicológico, como a Andressa falou aí, é importantíssimo, né? O nosso psicológico é preciso estar assim, né? A gente precisa de um psicológico muito bom para poder né, colocar em prática aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente tem vontade de fazer. Os maiores desafios, Andresa, nesse processo que você passou aí de emagrecimento, qual foi os seus maiores desafios? Com certeza foi a ansiedade, porque eu sempre fui muito, muito ansiosa. E quando você quer emagrecer 4 quilos numa semana só, você quer eliminar a maior quantidade de peso que for possível de uma só vez. E aí, no primeiro mês, eu não comprei balança. E eu fui fazendo às cegas. Eu sabia quanto que eu tinha pesado no início, porque eu fui na farmácia verificar, mas eu não sabia como que eu estava quanto que eu estava perdendo semana a semana. E aí eu estava ansiosa, e eu achava que não estava emagrecendo nada, eu tirava a foto, olhava no espelho, achava que não estava emagrecendo nada, achava que não estava perdendo peso nenhum. E aí eu começava a ficar ansiosa. E toda vez que eu ia na geladeira e pensava assim, eu vou voltar a comer do jeito que eu comia antes. A voz do Dr. Nal vinha na minha cabeça, você está acabando com a sua vida. Aí eu voltava, continuava de novo, falei, não, hoje não. Hoje eu vou voltar e vou fazer o exercício em casa, que o exercício em casa me ajudou muito, porque a gente não podia sair por conta da pandemia. E aí eu comecei a fazer exercício em casa. Toda vez que eu pensava, vou comer um pouco mais, eu pensava, se eu desistir agora, daqui a um ano, eu vou ter me arrependido por não ter começado. Daqui a um ano eu vou estar diferente, eu vou estar em outro momento, em outra mentalidade no mínimo. E aí era isso que me fazia continuar, porque a ansiedade era constante todos os dias, infelizmente. Mas eu conseguia driblar ela, conseguia segurar um pouquinho. Quando eu estava muito, muito ansiosa, eu bebia chá, que era algo que era diferente para mim, mas que não me prejudicava. Eu tomava café amargo totalmente para poder dar uma segurada. E aí eu fui levando. Mas esse com certeza foi o meu maior desafio. Ai, com certeza, né? Nossa, ansiedade. Tanto a ansiedade, eu creio assim, que
tanto para chegar ao resultado no piscar de olhos, né? Como também essa ansiedade que a gente tem sobre tudo, né? Os problemas que a gente às vezes já tem, alguma, com você no caso, né? Tinha a faculdade, pressão da faculdade e tal. Então, assim, às vezes os problemas que a gente já tem, né? Também, às vezes você tá com. E tudo junta ali naquele. Você tá querendo avançar, mas tem alguma coisa, algum problema, e você acaba criando toda aquela ansiedade, preocupação, né? Na verdade, e começa a descontar na comida, né? Ou então você já deu um pontapé inicial e aí vem o pensamento de retroceder, né? De voltar Sim. atrás, e aí é a hora de tomar muito cuidado, né? Para alcançar esses objetivos e qualquer outro objetivo, como eu já falei aí, né? Como eu tenho falado. Também a Andressa vai contar para a gente agora como ela se sente hoje, Andressa. Como você se sente depois de ter né, passado por todo esse processo aí? Eu falo como você se sente, não só, lógico, a autoestima, né, vai lá em cima, né? Então, assim, lógico que tem a questão da autoestima. A minha pergunta é bem profunda, né? Eu te pergunto como você se sente hoje, nesse momento, assim, não falo só questão da sua autoestima, mas o seu aprendizado nesse momento, né? Nessa fase que você atravessou, de emagrecimento, né, de superação, de você, né, dos seus limites mesmo, né, que é superar limites aí. Muito mesmo, vai falar aí pra gente também, né, quanto é que ela emagreceu. E agora ela vai dizer aí como ela se sente, como é a Andressa de hoje, né, depois de tudo isso que você venceu, como é que você se sente como mulher, como profissional também, né, e essa questão também da capacidade que a gente tem, né, de às vezes você vence uma coisa que aí você pensa, nossa, eu já sou capaz de vencer algo um pouquinho maior, e aí vai, né? A gente vencendo aos poucos, né? De degrau em degrau, a gente vai se sentindo muito mais, né? Capaz de fazer algumas coisas. E queremos saber, né? Todas nós que estamos aqui acompanhando, também as meninas que estão nos acompanhando aí, como é que você se sente, Andressa? No início, quando eu comecei a perceber que eu estava eliminando peso, eu comecei a me sentir muito feliz. Eu comecei a, nossa, tá dando certo. Eu sou capaz, vai dar certo sim. Eu percebi que eu tinha uma força que eu achava que eu nunca era capaz de ter na vida, que eu nunca seria capaz de ter aquela força. Porque é um processo difícil, é um processo árduo. Teve inúmeras vezes que eu acordei no meio da noite sonhando com comida, porque eu tinha compulsão alimentar severa, então eu acordava sonhando com comida e no dia seguinte, de manhã cedo, eu voltava para uma estratégia alimentar como se nada tivesse A acontecido. Mari, sim. Então era muito gratificante ver passinho por passinho. Quando eu alcancei a minha meta, que já já eu vou contar quanto foi que eu eliminei, eu cheguei em uma loja, fui comprar roupa e na minha cabeça eu continuava usando roupa grande. Eu entrei no provador, eu peguei uma roupa tamanho G, ou foi GG, e o meu esposo que tava comigo olhou assim, Vida, isso não vai caber em você. Eu falei, por quê? Você acha que vai ficar pequeno? Aí ele olhou pra mim e falou, não, isso vai ficar enorme. Olha o seu tamanho. Eu falei, tá bom, eu vou pegar, vou testar outra peça. Aí eu fui pegar uma peça que era tamanho 42. Meu marido falou assim, você vai pegar 38 e você vai vestir 38. Eu falei, isso não vai caber em mim, isso não vai passar nem na minha perna. Aí ele, não, você vai vestir. Eu entrei no provador e coloquei o 38 e o 38 ainda ficou folgado. E eu lembro que eu comecei a querer chorar dentro do provador, porque eu nunca tinha vestido 38 para ficar folgada em toda a minha vida. Em fase adulta nunca tinha acontecido. E eu comecei a me sentir, de certa forma, um pouco estranha, porque meu corpo era muito maior do que é hoje. E eu passei a perceber que, assim, eu sou capaz de qualquer coisa que eu me predispor a fazer. Não adianta o povo, as pessoas falarem que eu não sou capaz, não adianta as pessoas dizerem, ah, você não vai conseguir, isso não é para você, não é o seu estilo, esse tipo de coisa. Não adianta as pessoas falarem que não vou conseguir, porque eu sou capaz sim de conseguir. E toda vez que eu pensei em desistir, eu lembrei das vezes que eu entrei numa loja, a pessoa olhou para mim de cima e embaixo e falou: roupa para você só tem aquela arara ali. E eu chegava lá, não era o problema de ser roupa plus size, longe disso, porque roupa plus size hoje em dia tem roupa muito bonita, mas era porque era um preço
não eram mais bonitas para, não eram peças da estação, eram peças que de fato naquela época eram feias para mim, e aí a pessoa me recomendava para você só cabe aquela ali. A pessoa te olhar de cima a baixo e dizer para você só cabe esse perfil de roupa, que é um problema muito relevante hoje em dia, as pessoas saberem que não existe um padrão de corpo, não existe uma forma certa de você procurar tamanhos certos para você, não existe um padrão. Porque eu escolhi emagrecer porque eu nunca me senti bem naquele corpo, eu passei a ter problemas de saúde e por isso eu emagreci. Mas tem pessoas que estão acima do peso, Estou são muito pessoas que têm tamanho feliz e mais, que e estão estão com a completamente saúde ótima. felizes que estão com a saúde, isso, que estão com a saúde em dia, que se sentem bem e que precisam dessa visibilidade, precisam ter pessoas que estimulem elas a saber que não, você pode sim usar a roupa que você quiser, você pode sim andar na moda, você pode sim vestir a roupa que você quer e se sentir bem. É preciso ter uma visibilidade para essas pessoas que não é, aí vai todo mundo emagrecer para todo mundo ficar bem. Não. Cada um vai seguir o seu padrão, se sentindo bem, e a sociedade precisa se adaptar a isso. O tempo de Com ter um padrão certeza. correto já passou. O assunto hoje aqui da nossa live é muito bacana e nós vamos estar sempre trazendo assuntos bem legais aí para vocês, muito motivador mesmo. E realmente, né, Andressa, infelizmente o mundo, né, às vezes as pessoas têm uma cabeça muito aquele padrão, né, que a gente não está falando de padrão, tá, de beleza, gente, a gente está falando de saúde e de conquista, né? Conquista quem quer conquistar algo, quem não quer, tá feliz, a gente respeita, a gente ama, a gente, né, não deve já foi muito. Hoje as pessoas ainda estão um pouco com a mente mais aberta, mas há um tempo atrás tinha a classe, né, dos excluidíssimo, né, que as pessoas com obesidade fazia parte dessas pessoas aí, que isso é muito ruim, né? Eu creio que se a pessoa não tem aquele corpo magro do jeito que outro tem, mas ela tá com saúde, ela tá feliz, ela tem que ser respeitada como qualquer outra pessoa, né, que queira emagrecer, né, e que alcança aí seu objetivo. O nosso intuito aqui nessa live é dar uma força, né? Na verdade, trazendo a experiência da Andressa, dizendo que você que está nessa tem esse desejo também de perder peso, mas às vezes passa dos seus problemas é, emocionais, que atrapalha muito, né? O nosso emocional, às vezes, atrapalha muito a perda de peso, né? Nós também passamos por isso aí. Eu aqui já passei por problemas emocionais muito sérios. Quem me acompanha sabe. E consegui também chegar ao meu objetivo. E também não foi fácil, assim como a Andresa, eu também não foi fácil, né? Às vezes vem aquela questão da gente descontar tudo na comida, no doce, né? Eu comecei assim a comer muito doce um período, mas quando o Enzinho nasceu, eu já estava com peso bem, sabe, um pouco grande, bem assim, acima do meu peso, as minhas roupas entravam somente acima um pouquinho do joelho. E aí eu falei, não, vou emagrecer para vestir entrar nas minhas roupas, porque realmente eu ia perder pra tudo. Nem no braço entrava, sabe, as roupas que hoje estão folgadas em mim, não entrava nem no meu braço. E como eu já contei aqui, a Andressa para mim foi é, assim, me ajudou demais a história de superação da Andresa. Né, para você. É muito bom a gente ouvir histórias assim, né? Porque tem muitas pessoas que hoje só tá precisando disso, né? De um empurrãozinho, de dizer assim, não, a gente também não foi fácil, né, Andressa? É, a Andresa, no caso da Andresa, já foi um caso assim, eu tive momentos, né? Mas a Andresa enfrentou esse período, né? Em várias fases, como ela já contou aí na escola, passou por bullying, né? Então, foi várias. Ela passou como se diz assim, ela passou por essa fase da vida dela em vários momentos, né? Enfrentando essas situações aí desagradáveis que infelizmente, né? Acontece, é uma realidade, né? Tem muita gente assim que tem essa cabeça, né? Tipo, ela vê as pessoas de uma forma só. Se não for daquela forma, né? Aí ela começa a, né? Criticar, às vezes, né? Ofender, isso é muito ruim, né? E a gente não apoia nada disso. Nós estamos aqui passando a experiência de superação da Andressa, que são muitas.
A gente vai vir com uma outra live com a Andressa no nosso canal, falando de outro assunto, né? A Andressa tem muitos assuntos muito legais. Olha, eu sou tia da Andressa, gente. E eu admiro muito ela, sabe? Eu admiro muito. Pensa numa pessoa, assim, da minha família, assim, que eu admiro muito, é a Andressa. Já falei isso pra ela sabe disso. E a gente vai vir com outra live aí, gente, tá? Futuramente no YouTube, porque hoje não foi possível, infelizmente, o áudio do meu computador não estava bom e a gente vai resolver essa situação para entrar nós duas não estava dando certo, ok? Agora a gente vai falar aqui, vou perguntar para a Andressa o que você fez assim, Andressa. O qual você foi naturalmente que você perdeu esses quilos? Se você fez exercícios. E a Andressa vai me contar para nós aí, né? Eu quero saber, eu creio que todo mundo quer saber aí como foi, Andressa, que você chegou ao seu objetivo, quantos quilos você perdeu, mas também queremos saber de você, se foi naturalmente, como foi esse processo seu, se você procurou algum profissional, se você mesma é, tomou essa iniciativa por você mesma, e aí como foi seu processo de emagrecimento? Então, como eu decidi emagrecer no período de pandemia, eu não tive como ir no nutricionista porque era muito complicado conseguir marcar, porque a maioria das clínicas só estavam atendendo pacientes que eram ou de plano de saúde ou porque pacientes de emergência, no meu caso, não se encaixava como uma emergência. E aí eu fui para o YouTube. Fui ver alguns canais de pessoas que tinham emagrecido naturalmente, porque eu não queria tomar remédio. Porque eu já tive pessoas próximas a mim que tomaram remédio e me contou, olha, eu emagreci com remédio, mas quando eu parei de tomar o remédio, voltou tudo. E eu não queria ficar dependente de medicamento, porque a gente sabe que volta tudo, volta com mais força, e aí você tem que tomar remédio novamente e vira um ciclo vicioso. E aí eu fui para a internet. Quando eu cheguei na internet, uma youtuber de lá muito querida sempre falava nos vídeos dela: o simples funciona. Não, por mais que você ache, só tirar um pouquinho do arroz não vai fazer diferença, comece aos poucos. E eu comecei aos poucos. Aos poucos para mim, mas que foi uma mudança muito grande pro meu corpo, porque eu comia farinha todo dia, eu comia arroz, feijão, carboidrato, torta direito todos os dias. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me alimentar melhor à base de salada, de verduras, de algumas frutas com baixo índice glicêmico, para começar o meu corpo a sentir. E comecei a fazer exercício em casa, assistindo vídeos no YouTube. Porque o YouTube tem muita coisa, para tudo que a gente imaginar tem coisa no YouTube. E aí eu consegui me encontrar com um canal que era, acho que era o Play Dance Fit, que ele não era bem uma dança, porque eu sou toda desengonçada, então era mais exercício físico com alguns movimentos e eu conseguia fazer em casa. Eu achei que não ia fazer efeito, mas nos primeiros 2 dias parecia que eu tinha sido atropelada de tanta dor que eu sentia do corpo, porque meu corpo estava em movimento. E eu continuei. Eu usava a dor do exercício físico para me alavancar e continuava me alimentando bem. Quando eu fiz 1 mês de alimentação saudável, eu comprei a balança. E aí eu descobri que eu tinha eliminado nesse primeiro mês 7 quilos, só no primeiro mês. Mas assim, por conta que foi uma mudança muito grande pro meu corpo e por conta que eu fui constante. Porque da primeira vez que eu tentei emagrecer, que foi lá para a formatura, e aí eu só consegui eliminar 3 quilos em 1 mês, a diferença de agora foi muito grande. Aí eu consegui fazer exercício físico, que inclusive a Ângela está falando que ela fez esse exercício, gostou muito. De fato, é muito bom e a gente começa a se desafiar, porque a cada mês eles postam um exercício diferente e a gente quer sempre estar melhorando aquele exercício para no mês seguinte a gente passar para o outro. E aí me ajudou demais. E quando eu vi que eu tinha eliminado 7 quilos em 1 mês, eu falei assim, agora eu vou ver se eu consigo uma nova estratégia. Eu fui para o jejum intermitente. O jejum intermitente trata-se de um período sem alimentação que você fica, mas você vai aos poucos, porque o seu corpo entende que a partir de 12 horas em jejum, 12 horas sem nenhuma alimentação, nenhuma caloria ingerida, você está em jejum. E aí ele começa a queimar a sua reserva de calorias. E aí eu comecei a fazer o jejum intermitente, comecei com 12 horas. Eu me alimentava às 8 da noite e ia me alimentar novamente às 8 da manhã. Na primeira semana eu fiz 12 horas, na segunda semana eu aumentei para 16 horas. Aí eu me alimentava às 8 da noite e só ia me alimentar novamente no almoço do dia seguinte às 12. Só que isso com muito cuidado, com muita cautela, porque eu sempre prestei muita atenção no meu corpo.
Se eu sentir que meu corpo estava muito fragilizado, que eu estava sentindo alguma coisa, que eu estava sentindo fome, eu ia comer, eu não ia deixar meu corpo se alimentar dele mesmo e depois eu ter uma gastrite, um problema estomacal, algo do tipo. Então, eu ia respeitando os limites do meu corpo. Foi nessa época também que eu descobri o café sem açúcar, porque na minha mente, café só prestava se fosse com açúcar. E aí eu comecei a beber. No início, eu não vou mentir para vocês, não. Beber café amargo é um negócio insuportável no início. Eu bebia fazendo careta e meu marido falava assim, vida, deixa pra lá, toma um café adoçante, com adoçante. Eu falava, não, eu vou tomar amargo. Porque eu sou completamente viciada em café e eu não ia conseguir tomar café só com adoçante. Ou eu me acostumava com o gosto dele amargo, ou eu ia continuar tomando ele com açúcar e me prejudicando. Aí eu, fora que, se você tomar café adoçado no jejum intermitente, você quebra o jejum. Tem que ser o café totalmente amargo. Aí eu falei assim, eu vou conseguir. Nos primeiros 5 dias foram difíceis, foram. No sexto dia, eu sem querer ingeri café com açúcar. E para mim foi a pior coisa do mundo. Porque para mim não tinha gosto mais de café. Tinha gosto de água com açúcar. E aí eu falei, não, eu vou continuar agora tomando café amargo. E eu continuei no jejum intermitente, intercalava os protocolos de jejum para poder o corpo perceber que não, tá sempre um estímulo novo. Eu fazia 16 horas, no dia seguinte eu já tomava café, aí no outro dia eu já fazia de novo 16 horas para o corpo perceber. O estímulo aqui é constante, não dá tempo me acomodar e começar a guardar reserva de energia, reserva de gordura. Meu corpo estava sempre mudando, eu estava sempre mudando a iniciativa para o corpo poder perceber, ó, vou ter que queimar a reserva de gordura que está lá, porque senão o corpo da menina não vai continuar funcionando. Então eu continuava mudando sempre os métodos, mas sempre naturalmente, sem cirurgia, sem medicamento, sem nada do tipo, porque eu sabia que no meu caso, não ia adiantar um método milagroso, porque a minha mente, ela não estava legal para mim querer um método milagroso, porque assim que acabasse aquele período de teste com medicamento, eu ia voltar a comer tudo do mesmo jeito. Então, eu tinha que reeducar o meu corpo, perceber o meu corpo e saber que não, ele tem que mudar, ele pode mudar, eu posso reeducar o meu organismo. É muito bom, né? Mas é isso, olha, é muito importante, né, a gente ter ter qualquer foco na nossa vida em qualquer área. E como a Andressa já nos passou aí, né, o que ela fez exercício, fez jejum intermitente, e é isso, né? E a Andressa, né, como você se sente hoje, Andressa, sua autoestima, como mulher, conquista das coisas que você hoje em dia sonha, tudo isso te favoreceu muito nessa conquista que você teve aí? Com certeza, porque foi o pontapé inicial para mim pensar, para mim voltar a acreditar em mim. Porque a autoestima hoje é elevada, eu posso colocar a roupa que eu querer e vou me sentir bem. Eu consigo fazer passear o dia inteiro, fazer exercício físico o dia inteiro sem precisar estar me preocupando se eu vou passar mal em algum momento. Então, mudou totalmente, tanto o meu condicionamento físico, a minha mentalidade mudou, que agora eu sei, eu posso fazer qualquer coisa. A pessoa que eliminou 37 quilos é capaz de fazer qualquer coisa. Ah, é Porque é verdade. difícil para mim, era complicado. O tempo todo tinha alguém sempre falando, ah, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E eu remei contra a maré e consegui. Então hoje eu sei, qualquer coisa que eu me predisponha a fazer, qualquer coisa que eu acredite muito e que eu continue acreditando, que eu continue fazendo a minha parte, porque não adianta eu cruzar os braços e esperar que vai vir até mim, porque não vai. Então eu sei que eu sou capaz sim. Então mudou muito. Eu hoje acredito muito mais em mim, acredito que qualquer um é capaz de fazer, de mudar a sua situação. Lógico que conseguindo mudar as chavinhas que tem que virar. Não é todo mundo que vai assistir determinada coisa e vai achar, não, eu vou ter que mudar e vou conseguir. Não é todo mundo, porque a maioria das pessoas que estão acima do peso lidam com problemas psicológicos, com ansiedade e depressão. E a gente sabe que são problemas muito difíceis, que não são tratados do nada e que cada corpo tem que ser avaliado, cada organismo tem que ser respeitado. Mas você sabe que se você mudar um pouquinho hoje,
se você se alimentar um pouquinho melhor hoje, se você fazer um alimento um pouquinho melhor, se você se olhar com um pouco mais de carinho hoje, parar de achar que você tá feia, que você tá isso, que você tá aquilo, que você não merece ser feliz, olhe com mais carinho, olhe com mais atenção, mude nem que seja um pouquinho. Amanhã já vai ter feito uma diferença. Viva um dia de cada vez. Só por hoje eu vou tentar ser um pouco melhor que ontem. E você vai conseguir de pouquinho em pouquinho. Porque a gente quer sempre imediatismo para hoje, para agora, para ontem de noite. Eu quero agora. E a gente tem que perceber que tem que ser aos poucos, que a gente não engordou tudo de uma vez. É injusto achar que a gente vai emagrecer tudo de uma vez também. E você sim é capaz, você não é diferente de mim. Ninguém tem um organismo muito mais veloz que o outro. Só os homens, né? Que os homens eles têm um organismo um pouco mais acelerado que o nosso, mas mulheres de forma geral, a gente consegue sim, porque a mulher foi feita para grandes desafios, tenho total certeza disso. Então, quanto mais você se desafiar, você vai passar a ser movido a desafios e cada desafio vai ser sempre uma conquista melhor e maior que vai te impulsionar a outras. Então, acredite sempre, cada conquistazinha vale a pena. É isso aí. E vocês ouviram aí, né? Quantos quilos, Andressa? Repete aí para nós. 37. 37 quilos, olha só. A Andressa emagreceu 37 quilos. E tudo isso sem tomar medicação nenhuma, tudo naturalmente, cuidando da saúde, também fazendo exercícios, né, Andressa? E foi isso que Sim. me motivou muito. Se ela me motivou, com certeza vai motivar muitas pessoas que estão aí nesse processo, que estão querendo também, né, chegar aí nos seus objetivos como nós já chegamos, né? Eu também estou bem feliz com o meu peso atual. E é isso, né? Muito gratificante ter a Andressa aqui com a gente, batendo esse papo maravilhoso, né? 37 quilos, gente, não é brincadeira, né? Às vezes perder 5 já é muito difícil. Também chegou aqui o Rodrigo, né, Silva, o esposo da Andressa, está aqui com a gente também. É isso, né? Não é fácil, às vezes, perder 5 quilos, imagine 37, né? E ela chegou lá e com certeza vai alcançar muitos mais objetivos aí, mais que ela já alcançou, essa menina aqui só é novinha, mas é muito guerreira, né? Já alcançou muitas coisas. Teve um comentário aí de uma amiga da gente na Bahia, mas a Andresa mora na Bahia, em Salvador. E também tem pessoas que nos acompanham que também é de Salvador, né? Então é isso, gente. Um beijão para Salvador, Bahia. Um beijo para vocês que estão nos acompanhando. Como eu já disse, né? Hoje a gente bateu esse papo aqui com a Andressa, contando assim, essa experiência linda da vida dela. Ela perdeu 37 quilos naturalmente, sem tomar remédios, né, Andressa? Usando, né, a sua determinação. Live, né, Andressa? Falamos hoje Sim. sobre perda de peso com a Andressa, a minha sobrinha. Ela que, né, superou muita coisa aí. Ela superou aí esses 37 quilos, né? Eliminou, né? Vamos falar assim, eliminou, né? Esses 37 quilos. E é isso, é uma inspiração. Foi para mim, né? Para me chegar no meu objetivo e tenho certeza que vai ser para quem sair que quer, né? Porque a gente não tá aqui nem impondo nada, nem, né? A gente ama as pessoas como elas são, o amor é assim, né? A gente ama cada um como ele é, mas quem quer, né? Quer esse apoio, quer ver história de pessoas que superou. Ela perdeu 37 quilos sem tomar medicação, tá? Mudando, né? Os hábitos, né, Andressa? Que é muito importante. Né? Isso aí. E aí, Andressa, fala mais alguma coisa aí para as pessoas que querem, que estão nos acompanhando. Eu acho muito importante frisar para as pessoas que, assim, a gente vive muito numa. A sociedade quer sempre nos moldar os padrões que elas têm para si. Parece que elas têm uma forma, e quem não se encaixar nessa forma tem que ser excluído, tem que ser colocado para fora, tem que ser feito de conta que ele é invisível. Então, eu acho muito importante você, em primeiro lugar, se olhar com carinho, ter esse carinho, aplicar esse carinho também para as pessoas, porque ninguém está acima do peso porque quer. A grande maioria das pessoas, toda pessoa que tem um corpo fora do padrão, entre aspas, uma pessoa que tem marcas, que tem estrias, que está acima do peso, que tem celulite, que é um ser humano normal como qualquer outro,
Por trás de cada uma dessas pessoas tem uma história que a gente não faz ideia do que aquela pessoa Verdade. passou, a gente não sabe as lutas que ela travou, o que ela venceu para estar até ali, para ter chegado ali. Então, eu acho muito bacana você conseguir se olhar com carinho e replicar esse carinho nas pessoas, porque às vezes a gente é tão maltratado pelas pessoas lá fora que a gente acha que a gente merece ser tratado daquela forma. Ah, as pessoas acham que eu sou feia, que eu sou estranha, que eu sou esquisita. Eu também acho. Eu não mereço me sentir bem porque eu sou realmente feia, mas não é. Você tem a sua beleza, você tem a sua forma de ser feliz e tá tudo bem você não se encaixar nesse padrão. Agora, se você não se sente bacana naquele jeito, você acha que você merece melhorar ou que você quer mudar de alguma forma, então vai, se joga, você é capaz sim, você pode sim. Não importa se 1000 pessoas vão dizer para você que você não consegue, você pode sim ser capaz. Aplique esse amor para as pessoas, não e depois se você conseguir chegar no seu objetivo, não ache que todo mundo tem que emagrecer porque a gente conseguiu, porque não. As pessoas, na verdade, têm que se sentir felizes, se sentir bem. Se você se sentiu bem, se você se sente feliz, É isso não precisa mesmo. encaixar no padrão de ninguém. E sempre respeitando a sua história. Não se diminua para caber no espaço de outras pessoas. Não se diminua por achar que você não merece. Você merece o mundo e para qualquer mudança que você vá fazer na sua vida. Você vai mudar de área, você vai fazer uma nova faculdade, você vai mudar de país, vá. Porque se você quer, se você acha, se você pediu um direcionamento e esse direcionamento chegou, mude para qualquer coisa, não interessa o que as pessoas vão falar, porque só cabe a você decidir sobre você mesmo. Então eu acho muito bacana as pessoas se amarem, se sentirem, se darem esse carinho, para só depois elas começarem a mudar a perceber que o seu corpo é diferente, o seu organismo é diferente. Não é porque tal pessoa eliminou 10 quilos em um mês, 20 quilos em um mês que você vai conseguir eliminar. E tá tudo bem, cada corpo é um corpo, não se morde aos padrões. E é isso. Você vai conseguir sim todos os seus objetivos, não tenha dúvida. O principal caminho que você tem a trilhar é começar a acreditar em você. Você começando a acreditar em você, você vai perceber que nada que as pessoas te imponham é para você. Você que vai decidir como que você vai viver, você que vai decidir como que você vai se portar. E é isso. É acreditar e dar o primeiro passo. É difícil o primeiro passo, é sim, principalmente por conta do nosso psicológico, porque a gente tem a tendência de se auto-sabotar o tempo todo. Mas depois que você dá o primeiro passo, que você viu que você já não está no mesmo lugar que ontem, você vai perceber que cada dia dá para você caminhar um pouquinho. É isso mesmo, né? Eu acho que o importante de tudo de tudo aí, né? A Andressa falou palavras assim que, né, maravilhosas aqui para quem está nos acompanhando. E o primeiro passo é se amar, independente, né? A gente deve se amar, porque talvez alguém que está nos escutando aqui está muito feliz, né, com o seu peso. E é ótimo, maravilhoso. O importante é você se amar. Mas se você quer, né, também ser inspirada por alguém, né, tem pessoas também para te inspirar, mas não quer dizer que porque a pessoa não quer, ela tem que ser excluída. Como já falamos aqui várias vezes, né, a importante é a gente ter esse amor, né, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, antes da gente amar outras pessoas, a gente também primeiro tem que se amar, né? Cuidar da saúde, cuidar, né, da nossa alimentação, como já falamos aqui. E é isso, que é uma inspiração, né, vocês têm com certeza. Como eu já repeti aí, a Andresa perdeu 37 quilos sem tomar remédios e fazendo exercício físico, né? E cuidando ali de pontos, né, que ela precisava cuidar, né? Porque às vezes a gente tem alguns. Se a gente não cuidar, não atentar para o lado emocional, para tudo que está nos impedindo de alcançar, de chegar no objetivo que nós estamos ali querendo, né? Porque o objetivo de hoje, né? O que nós estamos falando hoje, o assunto de hoje, é essa perda de peso da Andresa, essa vitória da Andresa, né? Mas também tem muitas outras áreas aí, como eu já falei, que as pessoas às vezes querem, né? Também alcançar o objetivo aí. E é isso, nada é fácil nesse mundo, sabe? Quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu acho que eu cheguei a a gente, quando eu comecei a pensar assim, nossa, nada é fácil nesse mundo, tudo fica mais fácil para você.
Porque quando a gente tem aquela mania também, às vezes, de se vitimizar, ai, não sei quem é magro, às vezes tem, todo mundo é magro na família e nasceu um mais obeso, com obesidade, às vezes a pessoa tem problemas vários de saúde. E aí você fica olhando o outro, né? Se ficar sempre olhando o outro, se vitimizando, você nunca olha pra frente. Você nunca vai chegar no seu objetivo, né? E eu me vitimizei por muitos e muitos anos da minha vida, tipo assim, eu olhava sempre, né, as coisas ruins que tinha acontecido e tal, que não deu certo. Então, a gente deve focar no que a gente quer, né, e seguir em frente, não ficar olhando, nem se vitimizando, nem triste, né? Você talvez já tentou várias vezes, ainda não conseguiu, mas você deve focar e olhar para frente, né? Primeiramente se amar, porque a gente deve se amar. Quando a gente se ama, a gente quer o melhor para nós e aí vai, né? É isso que é importante. E essa é a mensagem que nós estamos deixando aqui hoje. Eu quero só saber se a Andressa tem mais alguma coisa a acrescentar, né? Que eu vou me despedir aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer o convite. Eu acho muito bacana a sua perseverança de continuar, mesmo que possa parecer difícil em todas as adversidades, e me proporcionar poder participar da sua história, de estar do seu lado, de te incentivar todos os dias, dizer para você não desiste, porque o seu momento está chegando e não vai demorar. Então, com certeza, eu agradeço muito pelo convite. E só Ai, acrescentar que assim, a grama do vizinho é sempre a mais verde se a gente continuar olhando. Todo dia, se a gente for olhar para a grama do vizinho, a gente vai continuar achando que é verde. No dia que a gente se tocar, que se a gente cuidar da nossa grama, em vez de olhar para a do vizinho, a gente vai perceber que a gente pode sim se sentir tão bem quanto qualquer outra pessoa e muito mais além de qualquer outra pessoa. Então, perseverem para tudo na vida. Não desistam na primeira dificuldade, porque o que vem fácil, vai ter que vir difícil sim, porque se está vindo difícil, se está gerando suor, se está te desgastando, é porque vai valer a pena. E não com se certeza. molde de jeito nenhum. Continue acreditando em vocês, continue incentivando as pessoas, continue seguindo a minha tia, que ela é maravilhosa e o mundo vai ser Ai, dela. obrigada, amor. Ai, obrigada, Andressa. Bom, Então, é um isso. beijo pro pessoal da Bahia espalhado pelo mundo afora. Amo muito a minha tia por ter me proporcionado essa vivência. Adorei poder participar, viu? Moro em Salvador, mas sou de uma cidadezinha pequenininha chamada Eunápolis, mas que eu amo também de paixão. E qualquer mudança que eu tenha feito, desde por menor que tenha sido, me formaram a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho certeza que cada mudança que você fez, por menor que seja, por mais diferente que tenha sido, por mais incompreensível que tenha sido, fez sentido para você e também te moldou. É a forma, é a prova viva de que se você não se acomodar, se você mudar a sua realidade, se você não tiver dificuldade, se você não se apegar às dificuldades, se apegar ao objetivo que você vai alcançar, você vai sim conseguir mudar a sua realidade, vai conseguir mudar a sua situação. Não se apegue à vítima. Você pode ter sido vítima em qualquer outro momento da sua vida, mas Deus te deu uma força de vontade para você deixar de ser vítima e passar a ser autora, passar a ser ter atitude para você mudar. Então tenha certeza que você é capaz. Qualquer um é capaz de mudar qualquer situação. É isso mesmo, né? Também aqui a Laurivanda, né? A gente marcar uma live. A Sônia agradecendo. Obrigada, Sônia, você, a todos vocês que nos acompanharam. Agradeço muito, gente. E também explicando que eu não pude fazer live no YouTube, mas vou estar salvando essa live. Vou passar lá para avisar o povo que nos acompanha, mas que não pôde ver essa live, porque é isso aí, né? A gente vai caminhando junto, né? É, seguindo juntos aí, um ajudando o outro, fortalecendo o outro. Isso faz parte da vida, né? Como eu já disse, a história da Andressa me motivou muito. Quando a mãe dela falou que ela tinha perdido 37 quilos, eu vi na hora que para mim não era nada aquilo ali, né? Porque não era nada que eu estava enfrentando ali naquele momento para perder o pouco de peso que faltava. E é isso, gente. O importante é a gente se amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, se amar e depois amar o nosso próximo. A gente cuidar de nós também, isso é muito importante. Sou muito grata, Andressa, por estar aqui. Eu me sinto privilegiada por ter a Andressa na minha família, né? Que ela é minha sobrinha, vocês sabem aí.
Eu sinto, assim, um orgulho enorme da minha sobrinha. Depois vou estar falando, a gente vai fazer mais live, né, Andresa, no YouTube. Vou organizar a questão aí, né, técnica, e a gente vai fazer mais live, vamos falar de outras conquistas da Andresa, né, e vou falar mais coisas aí muito legal, que motivadoras, porque é bom a gente ser motivado, né? A gente ter esperança na desesperança é muito bom, né? Então é isso, gente. Beijo. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por ter acompanhado a gente. Vamos fazer mais live como essas aí, pode ter certeza. Um beijão, Deus abençoe e até a próxima live aí. Tchau, Deus nos abençoe. gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.